Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Alegria, alegria da parte do Senhor. Podemos estarmos juntos nessa noite. Tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações, uma palavra para nos orientar, uma palavra para trazer direção ao nosso coração. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Nessa semana, estava no Rio de Janeiro, e aí surgiu a oportunidade de passar por aqui para o Campo Grande, que amanhã eu tenho que estar em Santa Catarina. Saí de Curitiba, enfim, uma semana agitadíssima, e quando tive a oportunidade, que eu sabia que eu ia ficar domingo à noite em Campo Grande, falei para o pastor Bila, falei, amigo, eu estou indo aí te dar um abraço. Aí ele falou o que ele disse para vocês, né? Tudo bem do abraço, né? E a gente já tem firmado um vínculo aí, e louvado seja Deus pela oportunidade de servi-los, além de poder abraçá-los, amém? Querido, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Quero meditar com os irmãos acerca do que Paulo nos conduz a pensar a partir desse texto. Romanos, capítulo de número 8. Verso de número 14. Romanos 8, 14. Todos os irmãos acharam, amém? Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém, querido? Meus irmãos, essa noite eu quero compartilhar um pouco com você acerca da nossa identidade. Somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. E eu estou certo, meus irmãos, que mais do que nunca, na história da igreja, e quando eu digo história da igreja, não estou dizendo apenas da história da nossa igreja, do nosso tempo, mas a história da pessoa igreja. Aquilo que Deus começou a partir da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, quando no diálogo com Pedro ele disse, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa história que começou a partir dali, está se desenrolando até aqui. Nós somos fruto de um projeto eterno. A igreja não é uma convenção humana, a igreja não é um projeto humano, a igreja não é uma arquitetura humana, a igreja é um projeto eterno de Deus, o Pai. Aquilo que na eternidade Deus tinha decidido no conselho da Trindade, estabelecido a partir da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando na confissão de Pedro, tu és o Cristo, a partir dali uma semente bendita começou a ser desenvolvida. E hoje eu e você, 2000 anos depois, somos frutos daquilo que começou naquele diálogo e naquele encontro. Essa igreja que não é uma estrutura, você pode perguntar para mim, pastor, ela é o que então? Ela é uma pessoa. O nosso credo reformado apostólico, crê em 4 expressões: creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, creio na igreja. A 4ª pessoa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e pessoa igreja, está sendo desenvolvida. A igreja é uma pessoa, do qual nosso Senhor Jesus é o cabeça, e nós somos extensão deste corpo. É o que Paulo nos revela, e que o credo apostólico reformado, que é o nosso, crê. Nós cremos que a igreja é uma pessoa, e como pessoa a igreja, que tem o Senhor Jesus como cabeça, ela está sendo desenvolvida ao longo do tempo, porque o tempo para a igreja serve como lugar de desenvolvimento. Por isso que a igreja nunca perde tempo, e um filho de Deus jamais perderá tempo. Preste atenção no que eu vou te dizer, um filho de Deus não perde tempo.
Um filho de Deus vive processo, e mesmo quando a gente tem que retroceder, isso ainda é processo de desenvolvimento. Talvez você está achando que você está perdendo tempo, como pessoa e igreja que você é. Eu venho da parte de Deus dizer para você nessa noite, você não perde tempo. E se às vezes for necessário recuar, entenda que isso faz parte do seu processo de desenvolvimento. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Mas essa pessoa, a igreja, da qual nosso Senhor Jesus é o cabeça, está se desenvolvendo ao longo da história. E esse desenvolvimento culmina na plenitude da pessoa, a igreja. Ou seja, aquilo que começou. Aí você pode perguntar para mim, pastor, mas a igreja primitiva, aquela primeira, ela não era amadurecida, desenvolvida? Sim, ela já estava no seu processo de desenvolvimento. Porque desenvolvimento para nós não é apenas do imaturo para o maturo. Desenvolvimento para nós é da plenitude. Ou seja, quanto mais nós amadurecemos como igreja, mais pleno nós vamos sendo daquilo que é o projeto eterno de Deus. Preste atenção, quando Jesus disse, eu estou fundando a minha igreja, ali já estava a referência de algo pleno, mas algo que a cada vez na história vai tomando mais plenitude, ou seja, vai ganhando mais corpo, mais expressão, mais nitidez. E essa nitidez está alcançando dia a dia, século a século, milênio a milênio, até aqui, maior nitidez. Para nós sairmos dessa introdução, que você pode pensar, pastor, mas aonde nós vamos parar com tudo isso? Nós vamos parar num determinado lugar, irmãos, que é quando nós entramos na consciência de qual é o tempo da igreja hoje. Se essa igreja é uma história contínua, se não existe igreja do século 21, se não existe igreja 4 de junho de 2023, mas existe uma igreja, um projeto eterno, que começou na pessoa de Jesus, com diálogo com Pedro, e que está se desenvolvendo em plenitude e maturidade, essa igreja, que somos nós, não está limitada apenas ao nosso tempo. Nós somos um projeto eterno em desenvolvimento. De novo, desenvolvimento aqui não é do imaturo para o maturo, desenvolvimento aqui é da plenitude. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais a igreja vai sendo plenamente aquilo que ela foi chamada para ser. Nesse sentido, os nossos dias são dias de plenitude. Há uma palavra que queima no meu coração nesses dias, meus irmãos, e essa palavra é: eu estou levando a minha igreja a um tempo de plenitude. Eu estou levando a minha igreja a um tempo de plenitude. E essa plenitude, irmãos, ela não é apenas estrutural. Essa plenitude não é apenas litúrgica. Essa plenitude não é apenas circunstancial. Essa plenitude é uma plenitude de consciência, de identidade e de revelação. Preste atenção, meus irmãos, quando nós chegarmos à plenitude da pessoa Cristo que a igreja é, não serão apenas as nossas grandes igrejas que vão dar sinais sobre isso. Aliás, muitas grandes igrejas ao longo da história, passado o tempo de um determinado movimento, se tornaram hoje museus e mausoléus para contar de processos que se passaram. Não estou dizendo que há algo de errado com as estruturas e nem com a funcionalidade, mas plenitude não são das estruturas, não são também dos nossos sistemas. Aquilo que talvez está dando certo hoje, passe daqui 10 anos, nós vamos precisar rever tudo isso. A igreja plena não é a igreja plena na sua estrutura, nos seus sistemas. A igreja plena é a igreja pessoa plena. E essa pessoa plena fala de uma certa identidade que cada participante do corpo místico de Cristo vai assumindo. E essa identidade é a nossa identidade como filhos. Preste atenção no que eu vou te dizer. É tempo da igreja tomar o seu lugar de identidade como filhos e filhas de Deus. E isto é plenitude. A igreja que está vindo ao longo da história, sendo desenvolvida, desde o diálogo de Jesus com Pedro, quando ela foi fundada, ela está sendo trabalhada em Deus em processos. E esses processos não são de estruturas. Por isso você vai ver, por exemplo, ao longo da igreja, os 2000 anos da igreja, sistemas, metodologias mudaram, estruturas foram construídas e ruíram, lugares foram modificados, e o processo de Deus continua acontecendo, a despeito das estruturas e das metodologias. E está acontecendo na formação da consciência da pessoa, porque, de novo, a igreja é uma pessoa, um organismo vivo, da qual Jesus é o cabeça.
E o que significa dizer que Jesus é o cabeça da igreja? Significa dizer que Jesus foi aquele que nos revelou o que significa ser essa comunhão chamada igreja. E do que é formada, pastor, a comunhão chamada igreja? De filhos. Filhos. E por isso, quando Deus o Pai quis revelar esse grande projeto eterno, essa grande família, Ele não enviou um sacerdote, Ele não enviou um profeta, Ele não enviou um rei, Ele enviou quem? Um filho. Hebreus capítulo número 1, verso número 1, havendo Deus falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Deus havia falado no Velho Testamento aos pais, pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes, e todos eles falaram sim da parte de Deus, mas na plenitude dos tempos, quando Deus quis revelar aquilo que era o seu grande projeto eterno, Ele mandou o seu Filho. E o que é que Jesus veio nos revelar, irmãos? Jesus veio nos revelar que Deus é Pai e que nós somos seus filhos. Agora veja, no capítulo número 8 ainda, verso de número 29, olha que revelação Paulo vai nos trazer daqui. Romanos 8, 29, já vamos meditar nos versículos que lemos. Portanto, os que de antemão conheceu, este também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, quando Deus quis revelar a plenitude do seu projeto eterno, Ele mandou o seu Filho. E Jesus era aquele que, conforme diz João 3,16, Ele era o unigênito do Pai. Que no momento que entregou a sua vida em favor dos seus irmãos, Ele deixou de ser o unigênito para ser, segundo o que Paulo escreveu aqui, o primogênito. Ou seja, o único que se tornou agora o primeiro. E ele se torna o primeiro por quê, meus irmãos? Porque agora nós não somos apenas um, mas nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E nós somos milhares e milhares e milhares do que, irmãos? Apenas reis, apenas sacerdotes, apenas profetas? Não, nós somos milhares de filhos. E este é o organismo chamado igreja, a união dos filhos, do qual nosso Senhor Jesus Cristo é o cabeça, porque Ele é o primeiro filho que nos ensinou o que significa ser filho de Deus. Aquele que era unigênito agora se tornou agora o primogênito, porque Ele não é único, porque Ele veio abrir caminho, porque Ele veio nos indicar, porque Ele veio nos revelar o que é ser filhos. E Ele não veio apenas nos revelar, Ele veio nos chamar agora a partir da sua identidade, a vivermos como filhos de Deus. Por isso que a igreja não é apenas uma estrutura, por isso que a igreja não é apenas um sistema, por isso que a igreja não é apenas uma liturgia. Todas essas coisas têm o seu lugar. A igreja é uma pessoa da qual o Filho primeiro se tornou o primeiro a nos indicar o caminho, e agora nós estamos ligados a Ele pelo mesmo Espírito, porque Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar sobre vocês o meu Espírito. Agora preste atenção, a nossa relação, já que ela é uma relação de corpo, de novo, ela não é uma relação de estrutura, ela é uma relação de natureza, porque se nós somos corpo, nós estamos falando que todos nós, por mais que somos diferentes, partilhamos de uma mesma natureza. Ou seja, eu posso ser coração e não ser rim, mas o meu coração e o meu rim está ligado numa mesma expressão de natureza. Uma outra imagem para a gente pensar essa experiência de natureza é a experiência da árvore. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E Jesus dizendo: eu sou a videira, Jesus está dizendo para nós somos os ramos. Lembra de 15 de João? Qual que é a relação do ramo com a videira? Uma relação de natureza, porque a seiva que está passando na videira está passando por dentro dos ramos. Você consegue entender, irmão, que igreja não é só vir no culto? Você consegue entender que igreja não é só nós estarmos aglomerados no mesmo lugar? Você consegue entender que a nossa relação como igreja, como filhos, é uma relação de natureza? Porque a mesma seiva que passou em Jesus está passando por dentro de você.
O mesmo Espírito que foi entregue a Jesus foi o mesmo Espírito que está sobre a sua vida? Você consegue entender o quanto a nossa relação não é apenas litúrgica, religiosa, mas é uma relação de consciência, de identidade e de natureza? Somos corpos, agora unidos a Cristo pelo mesmo Espírito, tendo com Ele uma relação de natureza, somos convidados a viver a mesma vida de Cristo. E vivendo a vida de Cristo, vamos revelar quem Ele foi, porque temos o mesmo DNA que Ele teve. Pastor, toda essa introdução para dizer o quê nessa noite? Para dizer para você, meu irmão, que chegou um tempo de plenitude. A igreja precisa entender a sua natureza Cristo. A igreja precisa entender que a sua grande vocação como corpo místico de Cristo não é apenas funcional, estrutural, metodológico, mas a nossa grande relação como filhos e filhas de Deus é entendermos a nossa vocação de natureza Cristo. Somos filhos em nosso Senhor Jesus Cristo, e em nosso Senhor Jesus Cristo temos a indicação do que é a vida de um filho, e precisamos agora, como filhos e filhas de Deus, vivemos à altura dessa vocação, e isto é avivamento. Avivamento não é apenas quando o fogo cai. Avivamento é quando o fogo cai e gera consciência, e a consciência transforma a pessoa, e a pessoa se parece com Cristo, e por ela se parecer com Cristo, ela encarna Cristo, e porque ela encarna Cristo, aonde ela chega, ela redime outros filhos a ser como Cristo. E isto é o tempo de plenitude da igreja. Este é o último avivamento. Este é o último sopro do Espírito, quando nos últimos dias Deus derramar o seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão. Meus irmãos, prestem atenção, Deus está querendo nos levar a um lugar de maturidade. Deus está querendo nos fazer amadurecer. Deus está querendo nos tirar desse lugar apenas estrutural e litúrgico e nos colocar na própria vida de Cristo. Somos filhos e isto é a nossa identidade. Esse é o nosso propósito e este é o tempo de amadurecer a nossa consciência. E para pensarmos sobre isso, eu quero trazer 3 aspectos nessa noite. Você é filho e Deus está querendo te levar a esse lugar de maturidade, amém? A pergunta é, qual é a dinâmica acerca dos filhos? Paulo vai dizer, no verso de número 15, porque não recebeste espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção. Preste atenção, irmão, somos filhos, e desenvolver a nossa consciência como filho é fundamental para assumirmos aquilo que é a nossa responsabilidade, e assumindo a nossa responsabilidade, nós estamos plenamente dentro do projeto eterno de Deus o Pai, e este é o tempo da igreja amadurecer como pessoa. Vamos falar disso no final da mensagem, para que possamos assumir a responsabilidade desses últimos dias como igreja, antes que Jesus volte. Mas antes desse fechamento, nós somos filhos, e somos filhos por adoção. Preste atenção no que eu vou te dizer. Somos filhos por adoção. Isso implica dizer que os filhos de Deus são gerados por adoção. E se somos filhos por adoção, como Paulo diz, isso indica 2 coisas. A primeira delas, adoção é uma escolha soberana de quem adota. Diferente de filhos gerados por aquilo que nós diríamos que é um movimento natural, circunstancial até. Eu estava agora, essa semana, quinta-feira, em um dos morros mais perigosos do Rio de Janeiro. E eu fui lá encontrar uns irmãos, e sentei para conversar com alguns dos meninos que estavam lá, para ouvir as histórias. Os menores tinham som radinho, os maiores armados. Aquela experiência de filme mesmo. E uma das coisas que eu comecei a conversar com eles, e uma das perguntas iniciais que eu fazia é: você conhece seu pai? Você sabe quem é seu pai? E eles diziam: não. Muitos deles não sabem quem são seus pais, ou perderam seus pais para o tráfico. Porque a geração natural
a priori, não gera um pai. Essa gestação pode ser apenas circunstancial. Quantos dramas e histórias nós não conhecemos a partir desse lugar? Mas diferente de uma geração circunstancial, ou a gente pode dizer natural, a adoção é uma escolha intencional e deliberada de quem adota. Um pai, quando adota, uma mãe, quando adota, decide por assim fazer. Não que aqueles que geram não o decidam. Mas você consegue entender a diferença? A geração pode ser um susto, sem nenhum princípio de responsabilidade. Aconteceu. A adoção implica uma consciência de escolha. Um pai e uma mãe, quando escolhem adotar, eles estão implicados numa decisão. Eu estou escolhendo isto em favor disto. Não é um susto, não é circunstancial, é uma escolha. Eu e você fomos adotados em Cristo, porque o Pai nos adotou. Isso implica dizer que o Pai te escolheu. 3 entenderam. Eu vou repetir. É o momento pentecostal do culto, irmão. O Pai te escolheu. O Pai te escolheu. Você não é fruto de um acaso. Você não é fruto de uma circunstância. Você não é fruto de uma situação. Você é fruto de uma escolha soberana do Pai a seu respeito. O Pai te escolheu. Salmo 139, o Senhor ainda me viu informe. E quando o Senhor estava me colocando lá no ventre da minha mãe, o Senhor já me via, o Senhor já me conhecia, o Senhor já sabia quem eu era, o Senhor já conhecia os meus dias, o Senhor conhecia a minha história. Deixa eu te dizer algo nessa noite, meus irmãos, você foi feito filho por adoção. E enquanto você não se conhecer a partir desse lugar, você não vai entender nem a sua identidade, nem a sua história e nem o seu propósito. Existe algo maior do que a sua dor, existe algo maior do que o seu trauma, existe algo maior do que a sua frustração, existe algo maior do que as suas circunstâncias. Deixa eu dizer algo para você nessa noite: a sua história não começou no dia que você nasceu. A sua história começou na eternidade, quando o Pai te escolheu. Muito antes de você chegar nessa terra, muito antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você pode conhecer a sua história a partir do dia que você nasceu. Você pode sentar comigo nessa noite e dizer: pastor, desde o dia que eu nasci, só foi, como a gente diz em Minas, né? Só foi uma bagaceira, pastor. Se eu contar a minha história para você, pastor, do dia que eu nasci, você chora comigo. E se eu contar a minha para você, você vai chorar comigo também, meu irmão. Mas eu quero te dizer que a sua história remonta à eternidade. A sua história remonta ao lugar eterno, onde Deus te viu, aonde Deus te escolheu, aonde Deus te desejou, aonde Deus te chamou por filho e filha de Deus, o Pai. Talvez você está aqui nessa noite dizendo: pastor, mas eu tenho um pecado, eu tenho algo muito difícil que eu não consigo sair, um lugar que eu não consigo sair. Deixa eu te dizer algo nessa noite: você não vai conseguir enquanto você não entender a sua identidade como filho. Enquanto você não se conhecer a partir da eternidade, porque dizer que eu e você fomos adotados em Cristo é dizer para mim e para você: nós começamos com uma história de origem eterna. Talvez a sua história temporal, factível, aconteceu muita coisa com você, sofrimento, dor, dificuldade, tudo isso aconteceu. Essa é a história que você conhece, mas o Pai está te dizendo nessa noite: é uma história que você ainda não conhece.
Talvez essa história que você conhece te fez ter esse comportamento, aquele comportamento, viver esse vício, aquele vício, este pecado, aquele pecado, mas o Pai está te chamando à consciência da eternidade. O Pai está dizendo para você nessa noite: eu te escolhi na eternidade. Eu te chamei de filho, eu te amei, eu desejei. A sua história não começa aqui, a sua história começa lá. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite eu quero dizer para você: você é filho, você é filha, e ser filho e filha significa dizer que a sua história remonta à eternidade. O que você conhece a respeito de você não é tudo de você. Por isso que Jesus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você pode fazer uma pergunta, como um dia lendo esse texto eu fiz: mas como é que eu vou negar a mim mesmo, se eu mesmo, vamos dizer assim, não foi o Senhor quem fez? Olha que antagônico pensar o que Jesus está nos dizendo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E aí você pergunta: como é que eu vou negar aquilo que o Senhor criou? Porque o eu mesmo não é aquilo que Deus criou? Não. Negue-se a si mesmo é negar aquilo que Deus não criou, mas aquilo que a história te fez, aquilo que as circunstâncias te fizeram. Quando Jesus disse para negar-se a si mesmo, Jesus não estava falando daquilo que era a sua identidade eterna. Jesus estava falando daquilo que é a sua identidade temporal, circunstancial. O que Jesus estava querendo dizer é assim: filho, negue o que você acha que é, para eu poder te conduzir para aquilo que você pode ser através da eternidade e através da minha identidade em você. Você pode dizer para mim nessa noite: pastor, eu sou uma pessoa que foi traumatizada, rejeitada, por exemplo. E Jesus vai dizer para você: negue-se a si mesmo, negue isto. E você vai dizer: mas eu sou isso. E o Pai vai dizer: sim, isso faz parte da sua história, mas não parte da sua eternidade. Porque antes que você fosse rejeitado na terra, eu te escolhi nos céus. Antes que você foi esquecido na terra, eu te chamei nos céus. Você conhece o que te fizeram, mas você precisa conhecer agora o que eu já fiz. Porque antes que houvesse a sua dor, eu já preparei a redenção. A redenção nunca veio depois do pecado, a redenção antecedeu o pecado, porque o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que Adão pecasse, o Pai já tinha preparado o Cordeiro, porque a resposta para o pecado já estava pronta antes mesmo dele chegar. Deus não perdeu a rédea da história. E nessa noite eu venho da parte de Deus dizer para você: talvez você chegou aqui com os seus medos, os seus traumas, os seus pecados e os seus vícios, e eu posso sentar com você e escutar cada um deles, e você vai poder criar até justificativas para mim a respeito disso. Você vai dizer: pastor, eu faço isso por conta disso, pastor, eu vivo assim por conta daquilo. Eu cheguei agora no Rio de Janeiro, subi um morro, e ouvindo as histórias dos meninos, eles diziam assim para mim: pastor, eu estou aqui no tráfico por conta disso, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aqui em cima do morro eu sou alguém com o meu fuzil, mas se eu descer o morro eu sou um favelado. Ninguém me vê, ninguém me escuta, ninguém me ouve, e assim por diante. Para todas as expressões que se tinha, havia uma justificativa, e sim, a história deles é sofrida. Basta você ter sensibilidade, andar pelas vielas, pelos morros como eu fiz, e você vai ver que há justificativa real, palpável. Sofrimento visceral, dor. Eu sei do que eu estou falando, irmão, sou psicólogo. Dor, sofrimento. Mas o que eu dizia para eles lá em cima é: vocês conhecem a história que te contaram e que vocês viveram, mas eu venho da parte de Deus dizer uma história eterna. Sua história não começou no dia que você nasceu, a sua história não começou na sua dor, há uma eternidade. O Pai te escolheu na eternidade, Ele preparou redenção para a sua vida. Você é filho por adoção, e a sua adoção é eterna, remonta à eternidade. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu venho da parte de Deus dizer para você: você é filho por adoção. E se é por adoção, irmão, tem uma segunda implicação: não é por direito. Isso significa dizer
que aquilo que Deus fez por nós na eternidade, não é porque éramos bons ou ruins. E isso quebra uma mentalidade religiosa de achar que o nosso bem garante o amor do Pai. Não, meus irmãos, não é o nosso bem que garante o amor do Pai, porque o Pai ama a partir de si, não a partir de nós. Nós amamos a partir de nós, a partir do outro. Você quer ver isso? Você tem um amigo que gosta muito de você, você ama ou não ama ele? E o dia que ele deixa de amar você, você continua amando? Porque a gente ama a partir do outro e não a partir da gente. Por isso que quando a relação se torna disfuncional ou desfavorável, a gente deixa de amar, porque a gente está amando a partir do outro, não a partir da gente. Deixa eu dizer algo para você, Deus ama a partir dele, por isso o seu amor é incondicional. Aí já tem alguém que começa a se coçar na cadeira e dizer, pastor, mas essa teologia é muito assim, e aí, onde está a nossa responsabilidade? Calma, irmão, calma, já vamos chegar na nossa responsabilidade. Mas Deus não nos ama pelo bem que fazemos, e Deus também não nos deixa de amar pelo mal que praticamos, porque se Deus nos amasse pelo bem que fazemos, ou pelo mal que praticamos, o amor de Deus era vulnerável, e o amor de Deus é absoluto, porque não cabe vulnerabilidade em Deus. Por isso que o Tiago vai dizer que em Deus não há nem sombra e nem variação. Se Deus dependesse de um amor a partir de nós, o seu amor seria mutável, e se for mutável não pode ser Deus, porque Deus é imutável e o caráter de Deus é imutável. Isso significa dizer que o bem que fazemos não melhora e nem o mal que fazemos a priori piora. O seu amor, a nossa condição sim, mas o amor do Pai, não. O prejuízo de vivermos longe do amor de Deus é um prejuízo pessoal, mas o amor do Pai continua intacto a nosso respeito. Isso quebra um pensamento religioso que sustenta muitas vezes algo que acontece dentro do nosso meio, até do nosso coração. Porque um dos desafios da igreja para alcançar a identidade de filhos é exatamente vencer um senso de religiosidade. E o senso de religiosidade é querer garantir o amor de Deus pelo bem que fazemos, e um medo de perder esse amor pelo mal que praticamos. Deixa eu dizer algo para você, se é por adoção é escolha dele, se é escolha dele é escolha eterna, se é escolha eterna não é direito, ou seja, isso a priori não implica aquilo que nós fazemos, mas quem ele é. Por isso que Jesus morreu na cruz quando nós não tínhamos nada para oferecer para ele. Porque ele morreu por nós quando nós estávamos mortos às nossas ofensas e pecados. E segundo nos diz Efésios capítulo 2, verso 1. Isso significa dizer, irmãos, que o bem que eu pratico não é direito. E aqui deixa eu dizer algo para você. Tem muito filho que está perdido na sua identidade, porque ele está reclamando a Deus o bem que ele faz. Mas eu oro, pastor. Mas eu busco, pastor. Mas eu oferto, pastor. Mas eu dizimo, pastor. Você dizima para ter ou porque tem? Você ama a Deus pelo que você já tem ou por aquilo que você acha que deverá ter? Irmão, deixa eu dizer algo para você. Pior do que um incrédulo é um órfão com direito depois de ter feito o certo. Eu vou repetir para você. Pior do que um incrédulo é um órfão, filho que não se sabe filho e que se garante no seu direito de certo. Você já tentou conversar com alguém que tem convicção que está certo? As pessoas entram lá no gabinete pastoral lá da igreja e elas dizem assim para mim, pastor, fulano fez isso comigo e é injusto, pastor. E eu digo, é mesmo? Rapaz, é injusto, mas muito injusto. E vou dizer mais para você, isso está parecendo a cruz de Cristo, porque toda a cruz é injusta. Jesus precisava ter ido para a cruz, meu irmão? Não, né? Jesus precisava ter ido para a cruz? Não, mas ele foi e isso foi uma injustiça. Então a sua injustiça está parecendo com a de Jesus, parece a cruz de Cristo.
Pastor, e agora o que é que eu faço? Falei, agora você perdoa. Você lava o pé do irmão, beija e abençoa ele. Mas pastor, é injusto e eu estou certo. Sim, meu irmão, mas a glória de Deus não é revelada pelo direito do certo. Porque se fosse pelo certo, nós estaríamos no inferno. E nós não estamos no inferno, não é pelo certo do justo, do juízo. Nós não estamos no inferno porque alguém excedeu o juízo para encarnar a justiça. Porque o certo nos garante o direito, mas não nos implica na responsabilidade. Por isso que todo perdão é sempre perdão sobre injustiça. Porque se eu tiver que perdoar alguma coisa que alguém fez, mas não foi injusta contra mim, essa pessoa não precisa de perdão, ela precisa de justiça. Se alguém vem e faz algo contra mim, e este algo que ela fez contra mim não é uma injustiça, ela não precisa de perdão. Perdão só se dá à injustiça feita. O senso do direito, irmão, está nos fazendo se esquecer da adoção. Eu venho da parte de Deus dizer aqui para você algo nessa noite. A sua filiação com Deus não é por direito. É por escolha dele. Por isso que ele te amou quando você não tinha direito nenhum, te perdoou quando você não tinha direito nenhum, ele te chamou quando você não tinha direito nenhum, ele pagou a conta quando a gente não tinha forma nenhuma para pagar o mínimo. A nossa adoção como filhos implica então dizer, número 1, ele nos escolheu, e número 2, não é por direito. E se não é por direito, irmão, a nossa vida como filhos de Deus também não é mais por direito. E se a nossa vida, pastor, não é mais por direito, e caminhando para o final da mensagem, ela é pelo quê, pastor? Ela é por responsabilidade. E aqui a gente vai costurando tudo o que nós estamos falando. Parece coisas dispersas, mas agora a gente vai costurando para ir para a conclusão. O Pai te amou, meus irmãos. Eu não sei o que Ele viu em você. Só sei que quando Ele viu, Ele diz, eu vou te dar um nome. Um nome que está acima de todo nome. Acima do seu próprio nome. Você é filho. Você é filha. Antes que você desse certo ou desse errado, Ele te escolheu. E a prova que Ele te escolheu foi que Ele mandou o Filho dEle para morrer em seu lugar, para fazer com que você rompesse com o limite do direito, porque pelo direito você pode achar que você tem muito para estar aqui. Você pode chegar para mim no final do culto e dizer, pastor, eu sou filho por adoção, mas olha, eu faço tudo certinho. Minha vida na régua, pastor. É, meu irmão. Jesus contou uma parábola de 2 pessoas que subiram ao templo. Uma que dizia, eu jejuo, eu dizimo, eu oferto, e outra que batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim. E a justificação não foi pelo aquele que fez o certo, mas aquele que reconheceu a misericórdia. Eu não estou dizendo para você fazer do errado, estou dizendo para que você entenda que o certo que você faz não é moeda de troca. Você não faz para que Deus te ame, você faz porque Ele já te amou. Você não ora para que Deus te ame mais, você ora porque Ele já te amou tanto, 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 que eu não posso passar um dia sem falar com aquele a quem a minha alma ama. Eu não venho na igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu venho para a igreja porque eu quero estar com os meus irmãos e porque Cristo me amou e Cristo ama meu irmão. Eu quero ler a palavra, não é porque eu tenho medo, eu quero ler a palavra porque eu quero encontrar a palavra do meu amor, do meu amado. Eu estou vivendo o maior caso de amor da minha vida, e o maior caso de amor que eu tenho foi com aquele que me amou primeiro, e me amou na eternidade, e me perdoou. Eu não faço o certo pela garantia, eu faço o certo pela convicção.
não é sobre regras, é sobre convicções. Não é sobre comportamentos, é sobre relação. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que Ele já fez. E agora, sem mais direitos, eu assumo a minha identidade como filho. Para quê, pastor? Para assumir a responsabilidade. E aí Paulo vai nos dizer no verso de número 17, olha, se somos filhos, somos também herdeiros. E deixa eu te explicar algo rapidinho, para nós terminarmos. A herança nos dias de Jesus não era um privilégio. A herança nos dias de Jesus era uma responsabilidade. Ou seja, quando um filho tinha herança, sobretudo o filho mais velho, primogênito, e como diz Hebreus, a igreja dos primogênitos, ou seja, aqui está a igreja dos primogênitos, os filhos mais velhos. A herança tinha um papel fundamental, ou seja, o filho mais velho recebia a sua herança e uma parte a mais da herança, para poder assumir a responsabilidade pelos irmãos mais novos. Preste atenção no que eu vou dizer. Ser filho de Deus não é um privilégio apenas, ser filho de Deus é uma responsabilidade. Saber que Deus me amou na eternidade, saber que Deus me escolheu, saber que Deus me perdoou, saber que não é sob direito, é para que agora eu possa receber a minha parte na herança. E a minha parte na herança não é para que eu viva para mim, a minha parte na herança é para que eu possa assumir a responsabilidade da criação. Porque se somos filhos, Paulo vai dizer, se somos filhos, somos também herdeiros. E herdeiros para quê? Para assumir a responsabilidade a partir da herança que temos. Por isso o verso 19 diz, porque existe uma expectativa na criação, que os filhos de Deus assumam as suas responsabilidades. Preste atenção, somos filhos, filhos por adoção, por escolha soberana do Pai, não implicado em direito, com parte na herança, para assumir a responsabilidade de uma criação que geme. Há uma criação que geme. E sabe qual é a minha oração nessa noite, meus irmãos? É que você saia daqui e não consiga dormir escutando a voz dos seus irmãos. Eu oro para que nesses dias o Espírito de Deus te balance, para você começar a ouvir o clamor da criação. Campo Grande geme à espera de que os filhos de Deus se levantem. Essa cidade chora à espera de que os filhos de Deus se levantem. Porque a igreja é a resposta eterna do Pai para o sofrimento do homem. Porque aonde houver o sofrimento de um homem e de uma mulher, e um filho de Deus estiver ali, ali haverá a resposta de Deus para todo e qualquer sofrimento da cidade. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nesses dias, Deus vai balançar a igreja. Nesses dias, Deus vai soprar sobre a sua igreja. Há uma palavra de Deus nos nossos corações nesses dias, há um sopro de Deus sobre a vida da igreja. Para que a igreja possa assumir a sua consciência de responsabilidade frente à sua identidade como filhos, ouvindo o clamor e o gemido da criação. Porque a igreja do avivamento, a igreja dos últimos dias, será aquela que vai se levantar para assumir a responsabilidade da dor da criação. Deixa eu te dizer algo para você nessa noite, meu irmão. Nessa cidade existem órfãos que estão esperando o levantar dos filhos. Nessa cidade existem mulheres que estão aguardando o levantar dos filhos. Nessa cidade existem homens que estão aguardando o levantar dos filhos. Nessa cidade existem prostitutas que estão aguardando o levantar dos filhos. Nessa cidade existem homens e mulheres, porque não têm a sua convicção como filhos, estão vivendo uma vida totalmente desalinhada do seu projeto eterno. Nós podemos celebrar a Jesus aqui, irmãos, mas tudo isso vai fazer sentido se nós assumirmos a nossa responsabilidade frente às pessoas que não estão aqui.
Pastor, mas como é que eu vou assumir isso? A partir da herança que Deus te deu. Pastor, mas cadê a herança? Está aí. Aonde? Dentro de você. Mas pastor, por que eu não vejo ela? Você já assumiu a responsabilidade? A hora que você assumir a responsabilidade, você vê a herança. Mas enquanto você não assumir a responsabilidade, você não vai ver a herança. Eu quero dizer para você nessa noite que toda a virtude que você precisa para cumprir a sua vocação já está dentro de você. Todos os recursos que você precisa para cumprir a sua vocação já está dentro de você. Então não peça a Deus para te dar mais, peça a Deus para te mostrar mais. Deus, aonde estão os meus irmãos que eu preciso assumir como responsabilidade? Esses dias um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero trocar de carro. Eu falei: para quê, meu irmão? Pastor, vamos fazer uma campanha de oração aqui para Deus me dar um carro novo. Eu falei: para quê? Antes de pensar sobre o carro, vamos pensar para que você quer um carro novo? Porque dependendo da intenção do seu coração, é melhor você continuar com um carro velho. Porque um carro novo pode desvirtuar você mais da sua vocação do que um carro velho pode. Um carro novo pode desvirtuar mais você do que um carro velho. Porque um carro novo na mão do órfão pode dessignificar até a sua identidade como filho. A pergunta não é sobre o carro, a pergunta é para quê? Deixa eu dizer algo para você. Eu disse para ele: deixa eu dizer algo para você, filho. Se você entender o propósito de Deus na sua vida, o carro já está aí. Não pergunte a Deus onde está o carro, pergunte onde estão os irmãos para você levar dentro dele. Porque a hora que você começar a perguntar pelos seus irmãos, os seus irmãos começar a aparecer, você pode ter certeza que esse carro vai brotar, nem se for debaixo de uma pedra. Não peça a Deus uma casa nova, pergunte aonde estão os seus irmãos. Porque você quer uma casa nova para quê? Um chegou para mim e falou assim: pastor, você unge casa? Eu falei: meu irmão, na atual conjuntura da minha vida, eu unjo qualquer coisa. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Na atual conjuntura da minha vida, ungindo qualquer coisa, eu tenho que te explicar algo antes. Que tudo que você entrega na mão de Jesus, ele tem uma estranha mania de levantar, dar graça e repartir. Então, se eu for ungir a sua casa, você fica tranquilo, porque nós vamos levantar a sua casa, nós vamos orar, nós vamos consagrar ela e repartir. E Jesus vai começar a levar a família dele para lá. E a hora que Jesus começar a levar a família dele para lá, você vai ver que Jesus tem uma estranha mania de umas pessoas estranhas. E você vai começar a ver gente entrando dentro da tua casa e saindo da tua casa, vai falar: meu Deus, o que é isso? É a graça do Senhor sobre a tua vida, meu irmão. Então não pergunta para mim se eu unjo, eu pergunto para você se você reparte. Aí ele me ligou depois de um dia e disse assim: pastor, achei uma coxinha de frango no meio do meu sofá. Falei: irmão, fique em paz, daqui um dia você não vai encontrar o sofá. Porque quem diz para você preservar não é Deus, é o Satanás. Jesus falou: eu vou morrer. Pedro levantou e disse: não, se preserva. Jesus disse o que para Pedro? Bem-vindo, Espírito Santo. Quem vai falar para você se preservar, irmão? Quem vai falar para você preservar essa casa que você tem? Esse carro que você tem? Essas coisas que você tem? Irmão, isso é para ser consumido. Pastor, você está dizendo isso porque você não sabe quanto que eu lutei para conseguir. E você acha que foi você que conseguiu? De novo, você acha que é o direito de você ter feito o certo que te garantiu tudo isso?
Não foi o Senhor que abriu aquela porta, não foi o Senhor que te colocou lá dentro, não foi o Senhor que te apresentou aquela pessoa, não foi o Senhor que falou com você, não foi o Senhor que quando você estava indo para a esquerda, te levou para a direita, e aliás, Ele te levou para a direita quando você estava numa condição de pecado, e Ele ainda foi bom com você, você não queria saber de nada dEle, e Ele ainda foi misericordioso na sua vida. É o direito de ter feito certo. E se o Senhor não tivesse te dado força de manhã, se o Senhor não tivesse dado saúde, se o Senhor não tivesse dado graça, você teria conseguido. Pelos seus esforços, pelo seu mérito. Pastor, você não sabe, pastor, quanta oração e joelho dobrado para conseguir essa casa. É, irmão. Uma vez um chegou para mim e disse assim: pastor, não vou abrir minha casa não, esses irmãos vêm tudo meio carregado, vai carregar minha casa. Eu falei: irmão, mas em nome de Jesus, aqui não é casa de oração? É, ué, então pronto, quando os demônios vier, os irmãos vão sair daqui libertos, os demônios ficam aqui agarrados na sua casa, como é casa de oração, eles vão pedir para ir para os porcos, mas para sair daqui. Nós vamos trazer todos os perturbados para cá e nós vamos consagrar a cidade, porque todo demônio que vier com eles vai parar aqui, agarrar nas paredes. Quando o pessoal ir embora, a gente agarra nas paredes, ora nas paredes, os demônios vão pedir para ir para os porcos, voltar para o inferno, e a gente vai libertar a cidade. Então a sua casa vai ser imã para o pessoal carregado chegar, carregado vai chegar, livre vai sair, os demônios vão mandar para os porcos. Ou não é assim, irmão? Outro falou para mim: não vou na casa dos meus parentes, pastor, que é tudo espírita. Se eu for lá, os demônios vêm carregados comigo. Falei: irmão, pensa numa conta comigo. Se lá na casa dos teus parentes tiver 100 demônios, e você for lá na casa deles almoçar no domingo, e uns 10 demônios agarrar em você, e você levar para a sua casa, como é casa de oração, a gente vai orar, esses demônios vão pedir para ir para os porcos, nós vamos mandar para os porcos, lembrando daquele fato de Jesus. E aí significa que lá na casa dos seus parentes tem menos 10, então agora vai ter 90. 9 vezes que você for lá, pronto, libertou a casa. Libertou a casa, irmão. Pronto. Não peça a Deus a herança, peça a Deus a responsabilidade. Aonde estão os seus irmãos? Ah, Deus te levou para a universidade, glória a Deus, aleluia. E como é que você está fazendo para esse diploma que está na sua parede significar algo na vida dos seus irmãos? Ah, pastor, mas eu não tenho. Faça a partir do que você tem, e você vai ver o que Deus vai fazer. Cheguei na casa de uma irmã, ela disse: pastor, eu quero te pedir perdão, porque todas as xícaras aqui de casa estão com a asinha quebrada. Falei: minha irmã, a senhora fique em paz, porque no céu vai ter muita xícara com a asa quebrada, porque a xícara com a asa quebrada significa que houve vida. Houve vida. Houve vida. No inferno vai ter muita xícara com a asa intacta. Por isso nós somos filhos, irmãos, para assumir a responsabilidade. Aí você diz assim: pastor, você está dizendo isso porque você não sabe lá a bagaceira que mora lá em casa. Ah, pastor, se você soubesse a bagaceira que mora lá em casa. Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus viu aquela bagaceira, Ele mandou um filho para lá. Você não é vítima, você é resposta. Você não é vítima, você é resposta. Mas pastor, como é que eu sou resposta? Porque Ele te amou, Ele te escolheu, você já foi amado. Irmão, nós estamos juntos, e nem que o inferno inteiro se levante, eles vão poder parar a obra que Deus começou através de nós. Pastor, mas até hoje eu não consegui transformar minha família. Mas Deus não te chamou para você mudar a sua família, irmão. Deus chamou você para sinalizar.
Porque quem passar na vida de um filho vai ter duas opções, irmão: ou converte ou vai ficar indesculpável diante de Deus. Porque quem passa pela vida de um filho, ou vai converter, ou vai ficar indesculpável. Porque quando chegar no dia do Senhor, ele não vai poder dizer: eu não sabia. Ele sabia, porque você estava lá. E esta é a maturidade da igreja. E este é o avivamento. E esta é a plenitude dos filhos, quando, conhecendo a sua identidade, deixarão de ser pedintes para se tornar responsáveis. Deixarão de ser religiosos para se tornarem resposta. Deixarão de buscar poder para assumir o compromisso de quem tem autoridade. Vão cultuar no domingo para transformar a cidade na segunda, porque sabem que carregam a herança. Filhos que sabem que se a bênção de Deus for numa pizza, e na sua mesa tiver uma pizza de 4 pedaços, e está você e mais 3, e sabendo que a bênção de Deus é uma pizza de 4 pedaços, já tem 4 pessoas, vendo chegar mais 2, não vai ficar angustiado porque chegou 2, mas vai olhar para cima e dizer: pai, eu já quero uma pizza de 12. E por que 12, pastor? Porque além dos 6 que já está comendo, eu estou indo atrás dos outros 6 que ainda não estão aqui. Nós não estamos mais buscando a bênção, irmão. Na cruz de Cristo tudo já está consumado. E agora nós somos a bênção. Nós somos a resposta. Para a bagaceira que mora lá em casa, para a cidade ruim. Deixa eu dizer algo para você: não é a igreja que sofre uma cidade ruim, é a cidade ruim que sofre uma igreja negligente. Porque a autoridade está com quem, irmão? Sobre nós. Por quê? Somos filhos. Pastor, mas nesse caminho eu vou encontrar luta? Meu irmão, você vai encontrar luta. Nesse caminho você vai encontrar a morte. Morrer mais cedo. Alguém perguntou para mim esses dias: pastor, você fica angustiado? Eu falei: irmão, eu sou angustiado. Angústia. E enquanto estou angustiado, eu sei que Deus está me espremendo. Enquanto está espremendo, os irmãos estão sendo alimentados. E é glória a Deus, e vão para cima. Luta nós não vamos encontrar, não. Vamos encontrar a morte, irmão. Mas nós vamos morrer em paz, como quem cumpre a sua vocação. E por mais que a gente encontre resistência, ninguém vai poder nos resistir, porque a nossa vocação como filhos é irresistível. É a palavra que o pastor diz. Pastor, mas o inferno está se levantando contra mim. Irmão, em nome de Jesus, nem que ele todo se levantasse, eles vão poder resistir, mas não te impedir. Nessa noite, eu quero fazer uma oração com vocês. Não mais como quem pede, mas como quem assume a responsabilidade. Você vai assumir a responsabilidade, irmão? Olha que momento pentecostal. Amém. 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 Pastor, você está dizendo isso porque você não conhece meu filho. Eu não conheço seu filho, mas eu conheço você. E seu filho pode ser problemático, mas você, meu irmão, é também, né? Eu também. Mas o Pai colocou a eternidade dentro de você. Ah, pastor, essa cidade aqui, Campo Grande, pensa numa cidade difícil, pastor. Eu estava agora, esse mês, no Chile. Aí eu cheguei numa cidade no sul do Chile chamada Concepción, um grupo de pastores falando para mim: pastor, é muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Pastor, aqui ou morre, ou fica doente, ou tem um processo e tal. O pessoal aqui mexe com, não é feitiçaria não, pastor, não é macumba não, pastor, que é bruxaria mesmo. Irmão, e é bruxaria mesmo.
Uma noite, eu dormi na casa do pastor que eu estava hospedado, eu tive um sonho, que eu nunca tinha tido aquele sonho na minha vida. Eu acordei com os olhos abertos, eu ainda estava tendo a visão do sonho. E uma batalha espiritual terrível. E os pastores olhando para mim, dizendo assim: pastor, nós estamos tudo desencorajados. Eu falei: não, irmão, nós vamos agarrar um na mão do outro aqui, ó. Porque se está difícil, é para cá mesmo que a gente tem que vir. E estabelecer a cultura da nossa casa. Nessa noite eu venho da parte de Deus dizer para você: você é filho, você é igreja, você é corpo, você é resposta. Vai ter obstáculo, vai ter dor, vai ter sofrimento, mas o amor de Cristo nos garante todas as coisas. O amor é tudo, e nós já temos tudo no amor de Cristo. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Enquanto eu orava nessa tarde, Deus trouxe uma palavra ao meu coração para compartilhar com vocês. Eu quero dizer, pastor Bila, para você e para essa comunidade preciosa, há uma nova estação da parte de Deus para vocês. Há um novo florescer da parte do Senhor. Há uma nova graça que está sendo repartida ao coração de vocês. Porque Deus achou no coração dessa comunidade homens e mulheres dispostos a entregar tudo quanto receberam. E eu venho da parte de Deus dizer para vocês que há uma nova estação chegando sobre vocês. Há uma nova primavera chegando sobre vocês. E eu vou orar por isso. Nós vamos ter um louvor agora, como oração. E eu quero te pedir que você, que é membro dessa casa, abra o seu coração, porque há uma porção de Deus para ser derramada nessa noite. Há uma graça e uma virtude que o Senhor está derramando. Grandes foram as lutas e as batalhas que vocês travaram. Grandes foram as lutas. Deus dizia ao meu coração nessa tarde: essa casa já sofreu vários impactos, angústias, mas diga aos meus filhos que eu estou estabelecendo uma nova estação. Há muita lágrima que foi derramada, há muita dor, há muito choro. E o Senhor me dizia nessa noite: mas essas lágrimas e essas dores foram fundamentais para gerar o coração que eu quero. Eu quero convidar você a fazer dessa canção uma oração, e depois nós vamos orar juntos. E é uma palavra de Deus sobre a sua vida, sobre essa casa, sobre essa comunidade, sobre essa cidade. Nós vamos orar por isso. Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. E o Pai adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.
declare. Contudo, ao que receberam e ao que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com nós, seu Espírito, que somos os seus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Diga! E o Pai me Eu era órfão, hoje sou filho. Declare: não sou, eu não sou mais órfão. Agora não sou. O Pai não sou mais órfão. Diga igual. E o Pai eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, e o Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou Não sou mais órfão. Agora filho eu sou. Não sou, não. A gente pode cantar isso de novo? Só a igreja como uma oração? Só as vozes. Não sou. Cante para fazer do seu espírito ouvir essa mensagem. Do que você tem medo? Do que você tem medo? Qual batalha grande você acha que você está passando? Qual impedimento você acha que está no seu caminho? Qual dor é maior do que esta revelação? Você não é mais órfão.
A sua história pode sim legitimar o lugar que você encontra, mas a sua eternidade vai te levar para o lugar que você precisa chegar. A adoção te aponta a origem, e só olhando para a origem você vai poder viver o destino. E se somos filhos, não somos mais órfãos. E se não somos mais órfãos, não precisamos mais ter o espírito de medo. E Paulo vai dizer isso. Se somos filhos, então fomos libertos do espírito de medo. Por isso que, meus irmãos, quando no início da igreja, nem a morte podia parar aqueles homens e mulheres tão convictos eles estavam da sua identidade. Eles tinham tanta convicção de quem eram, que nem mesmo o Império de Roma, com toda a sua força, pôde parar aqueles irmãos. Não havia medo, havia convicção. Tem pessoas daqui que Deus trouxe você para dizer: você é filho. E por mais que isso possa parecer óbvio, talvez eu te convide a você sair daqui, voltar para a sua casa, dobrar o seu joelho e dizer: Pai, fala o meu espírito, Espírito Santo de Deus, testifica o meu espírito, até que essa seja a maior verdade a respeito de mim. Até que essa seja a maior convicção a respeito de mim. Somos filhos, mas tem muitos filhos aqui que, já sabendo que é filho, estão vivendo o desafio da sua vocação, porque talvez você achou que ser filho de Deus era apenas um privilégio, e ainda que seja, não é só privilégio, é responsabilidade. E talvez você está sendo espremido, e você talvez está se perguntando: Deus, será que eu errei o caminho? Será que eu errei o caminho? E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: você não errou o caminho dos filhos é esse. E você pode dizer para mim nessa noite: mas eu não tenho mais força, pastor. Sim, eu imagino. Eu também não tenho força para lutar as minhas batalhas. Mas o Senhor me prometeu uma herança. E a minha herança me faz crer que eu já tenho tudo o que eu preciso. Toda a virtude que você precisa, todo o amor que você precisa, toda a bondade que você precisa, todo o dinheiro que você precisa, tudo que você precisa para cumprir a sua vocação, a sua parte na herança já te garante isso. Então se levante aqui nessa noite como filho e filha de Deus. Entra dentro daquela casa hoje e diz: um filho de Deus chegou aqui. Entra dentro daquela empresa amanhã e diz: um filho de Deus chegou aqui. Pisa as ruas de Campo Grande e diz: os filhos de Deus estão andando dentro dessa cidade. Invada a cidade, meu irmão. Invada a cidade, entra na cidade e assuma a responsabilidade. Entra dentro da sua casa hoje. Entra dentro do quarto do seu filho hoje, coloca a mão no travesseiro dele e diz: Pai, o Senhor me deu esse filho, e esse filho é nosso, porque ele não é apenas meu, ele é seu. E diante da sua presença eu assumo a responsabilidade de enfrentar os desafios para sinalizar a eternidade na vida dele. Entra dentro da sua empresa amanhã. Entra dentro da sua empresa amanhã, do seu comércio amanhã, e diz: a partir de hoje, esse comércio não é apenas meu, mas o que o Senhor me entregar, eu tenho convicção de repartir. Dobre o seu joelho nessa noite e pergunta: onde estão os teus irmãos? São os órfãos da cidade. É eles os
nossos irmãos? Cadê os orfanatos dessa cidade? Aonde estão essas crianças? Nós vamos assumir a responsabilidade. São as mulheres em condição de vulnerabilidade social. Nós vamos assumir a responsabilidade. São homens e mulheres sob condição de prostituição. Nós vamos assumir a responsabilidade. E então saberão que o reino de Deus é chegado. E então saberão que o reino de Deus é chegado. Porque todo filho e toda filha de Deus vai assumir a sua responsabilidade. Então nós vamos poder dizer aos órfãos: tenham esperança. Nós vamos poder dizer às mulheres: tenham esperança. Aos homens: tenham esperança. Pastor, com que dinheiro nós vamos fazer isso, irmão? Você acha que o reino de Deus é feito com dinheiro? O reino de Deus é feito com convicção. Eu venho da parte de Deus desafiar vocês, dentro de um espírito profético, a assumirem a responsabilidade. E eu vou orar por vocês. E eu quero ousar você a fazer uma oração: Senhor, me mostra onde estão os meus irmãos, porque eu vou assumi-los. A minha casa agora não é só minha. Quem o Senhor quiser mandar para dentro da minha casa vai entrar. Os filhos que precisarem passar por dentro da minha casa vão entrar. Senhor, o meu carro não é só meu. O meu carro não é só meu, porque quem o Senhor mandar vai entrar. Senhor, eu assumo a responsabilidade de ser resposta na vida dos meus irmãos. E se preparem. E se preparem, porque vocês vão ver a glória do Senhor se revelando. Vocês vão ver a glória do Senhor se revelando, a glória de Deus se revelando, recursos sendo entregues, virtudes sendo entregues, autoridade sendo entregue. E nós vamos ouvir um som ecoando de Campo Grande. Um som de redenção, de salvação, de libertação, de glória, de cura, de restauração. Eu venho da parte de Deus dizer hoje: levanta desse medo, sai dentro dessa caverna. Levanta, meu irmão, não tem mais tempo não. Jesus está voltando, não há mais tempo. Pastor, eu não sei para onde eu vou. Irmão, em nome de Jesus, sai dessa posição hoje. Assuma a sua responsabilidade. Correntes de medo sejam quebradas de sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Correntes de medo sejam quebradas da sua vida, em nome de Jesus. Nós não aceitamos mais medo, nós não aceitamos mais espírito de intimidação. Nós rejeitamos isso de sobre a nossa vida, porque nós vamos avançar na força do Senhor. Nós vamos avançar. Aleluia, aleluia, aleluia. E sobre essa casa e sobre essa igreja, eu declaro uma nova estação. Eu declaro uma nova estação. Eu declaro uma nova estação. Porque Deus está mudando a estação de vocês. Deus está mudando a estação de vocês. Deus está mudando a estação de vocês. O que foi regado com lágrimas vai florescer. A semente que foi semeada com lágrimas vai florescer. A semente que foi meus irmãos, as sementes que foram semeadas com lágrimas vai florescer. Muitos estavam perguntando quando é que chegaria o tempo de um novo romper. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para vocês: não é apenas um tempo de um novo romper, porque não será um tempo. Não é sobre um tempo, é sobre o novo marco. Deus está entregando um novo marco sobre a vida de vocês. Os sonhos antigos serão pequenos frente ao que Deus irá fazer. Bila, passa aqui, meu irmão, eu quero orar por você. O Senhor está te entregando nessa noite
E o Senhor manda te dizer nessa noite: os sonhos antigos ainda são pequenos. Os sonhos antigos ainda são pequenos. Porque como flecha eu te fiz retroceder, diz o Senhor. Como flecha eu te fiz retroceder. Muitos não entenderam o que eu fiz. Porque quando muitos achavam que você estava indo, eu te fiz retroceder. Mas como uma flecha no arco, eu fiz que você voltasse até a altura do meu coração. Porque assim como o flecheiro coloca a flecha no seu arco e a retrai até o seu coração para então lançar de volta, eu, o Senhor, fiz contigo. Eu te tomei pela minha mão, eu te coloquei no meu arco, e quando achavam que era tempo de ir, eu te fiz voltar. Mas eu te fiz voltar para que você estivesse na altura do meu coração. E quando eu te fiz voltar à altura do meu coração, era para que você tivesse consciência ainda mais profunda de como é o meu coração, a tal ponto que o meu coração se tornasse o seu coração. E agora, filho, não é apenas sobre voltar, agora é sobre avançar. E prepare que aquilo que você não sonhou, não viu, não cogitou, é o que eu estou preparando para ti e para essa comunidade. E para que você saiba que é o Senhor que fala contigo. Ainda essa semana, em desespero, tu dizias: Pai, eu preciso de uma resposta. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: filho, aquieta o seu coração, porque chegou o tempo de estabelecer. 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 Chegou. Não é apenas sobre um novo templo, não, filho. Não é apenas sobre um novo templo, não, filho. É muito mais do que um novo templo. É sobre escolas, sobre creches, é sobre transformação social, é sobre a restauração da cidade. O templo é para agrupar os filhos, mas eu vou te dar estruturas para organizar a cidade. Rompa, diz o Senhor. E o Senhor te dá uma palavra nessa noite: forme novos pastores. Forme novos pastores. Forme novos pastores. E os envie. E os envie, 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 porque uma glória está vindo sobre esta casa. Uma glória está vindo sobre esta casa. Uma glória está vindo sobre esta casa. Feche os seus olhos, meu irmão, em nome de Jesus. Meu Deus. Pai, eu assumo nesse momento um lugar de intercessão por essa casa, em nome de Jesus o Senhor. E na autoridade que o Senhor me tem confiado como filho, na minha identidade como filho, como irmão da mesa, aliançado com essa casa, Senhor, eu intercedo agora por eles. E damos uma ordem no mundo espiritual agora para que todo espírito de intimidação bata em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós damos uma palavra agora, na autoridade do nome de Jesus, e em concordância: recuem, 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 em nome de Jesus. Nós dizemos aos principados e potestades dessa cidade: nós assumimos a responsabilidade. O território é nosso, o lugar é nosso, somos filhos por adoção, temos parte da herança, e pela cruz de Cristo dizemos a Campo Grande: chegou o tempo da sua redenção, chegou o tempo da sua redenção, chegou o tempo da sua redenção. Sobre os quatro cantos dessa cidade, de norte a sul, de leste a oeste, vem um novo rio, vem um novo fluxo a invadir, a invadir, a invadir cada rua, cada avenida, cada lugar. E recuem, recuem, recuem todo impedimento. Entramos agora em fé e em convicção, assumindo a responsabilidade. Órfãos da cidade, órfãos da cidade,
levantam para assumir a responsabilidade. Ah, Senhor, em nome de Jesus, em autoridade, nós assumimos a cidade. E venha o teu reino, e seja feita a sua vontade. Venha o teu reino, e seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Ah, sim, Senhor, venha o teu reino, e seja feita a sua vontade. E sobre a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui nessa noite, eu declaro uma nova porção do teu Espírito, Senhor. Eu declaro uma nova porção do seu Espírito, Senhor. Feche os seus olhos, meu irmão, e receba agora uma nova porção, uma nova autoridade. Espírito Santo, começa a tocar cada vida, encher cada coração. Pai, toda raiz de medo seja quebrada agora. Toda raiz de orgulho seja quebrada agora. Toda raiz de amargura seja quebrada agora. E venha o teu Espírito. Seja cheio, meu irmão. Seja cheia, minha irmã. Seja cheio nessa noite, em nome de Jesus. Porque você vai sair daqui diferente. Você vai assumir a responsabilidade. Então seja cheio agora, em nome de Jesus. Aleluia. Seja cheio em nome de Jesus. Seja cheio. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por essa noite e por tudo que o Senhor está fazendo, e por tudo que o Senhor fez, e por tudo que o Senhor continuará a fazer. É uma nova estação, tua palavra foi pregada, e em sim e amém de uma intercessão, nós cremos no que o Senhor estabeleceu nessa noite, e aquilo que o Senhor ainda vai estabelecer, em nome de Jesus, amém. Nessa noite, meu irmão, não saia daqui como quem é um órfão. Nessa noite, saia daqui como um filho, assumindo a responsabilidade. Meu irmão, enquanto eu estava pregando, Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Abra a sua mão. O Senhor te diz nessa noite: você não está só, não, filho. Você não está só. Enquanto eu pregava, Deus dizia ao meu coração: você não sabe a dor deste homem. Mas o Senhor dizia ao meu coração: diga a ele que ele não está só. E ele está vendo, ele está contemplando, e para que você tenha certeza que é o Senhor que está falando com você. O Senhor me mostrava você caminhando, com muito conflito, muita dor, muitas dúvidas no seu coração, perguntando para Deus muitas coisas. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite: filho, antes que eu te responda, eu preciso que você conheça o meu amor. E por isso que nessa noite Deus está te falando com você no público. Você tem falado com Ele em secreto, mas Ele está falando com você no público, para te dar um testemunho do amor dEle a respeito de você. E o Senhor te diz: nada vai te faltar. Nada vai te faltar. E quando no caminho você perguntava com muitas dúvidas aonde o Senhor está, o Senhor te diz hoje: eu estava caminhando com você, eu estava te vendo, eu estava te contemplando, porque você é filho amado do Pai. E Ele coloca nas tuas mãos hoje graça e virtude para você cumprir a sua vocação. E o Senhor está virando um novo ciclo. Guarde essa palavra. Até o final deste ano, você vai ver aquilo que você pensava e o que você não pensava acontecer na sua vida como testemunho. Até dezembro, eu quero ouvir o seu testemunho
daquilo que o Senhor está fazendo. Você é filho amado do Pai. Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, essa é uma noite que o Senhor escolheu para nós. Essa é uma noite que o Senhor escolheu para nós. Saia daqui com essa convicção. Saia daqui com essa certeza. Amém? Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro, quando Deus permitir. Em nome de Jesus. Obrigado, amigo. Obrigado.